Olá, irmãos, a paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer falar contigo através dessa palavra. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deus quer abrir os seus ouvidos espirituais para que possam ouvir a palavra dele e para que possa entender a palavra dele. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, acompanhe na sua Bíblia Sagrada. Você que tem a possibilidade de abrir a sua Bíblia, abra juntamente comigo e confira versículo por versículo. E eu tenho certeza que essa palavra gloriosa falará ao teu coração de uma forma tremenda. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que vós, os que estivéssemos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos. Os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de vós, os que estiverem vivos serão arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Aqui o apóstolo Paulo está falando ao tocante da morte. A palavra de Deus fala que precioso é para o Senhor a morte de um justo. Aqui, quando usa a palavra dorme, é referido, amém, às pessoas que estão mortas, ou em outras palavras, que dormem. A Bíblia Sagrada, sempre quando se relaciona em relação à morte, ela usa a palavra dorme. Jesus usou isso várias vezes para Lázaro. O Senhor Jesus falou sobre a palavra dormir inúmeras vezes. E aqui diz no versículo 13, acompanhe na sua Bíblia Sagrada. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Tessalônica. Ele fala, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, porque muitas pessoas são ignorantes acerca do mundo espiritual. Muitas pessoas não conseguem entender a palavra quando se relaciona ao mundo espiritual. Quantas pessoas diz, pastora, esse texto que você acabou de fazer menção, esse texto no qual você está mencionando, o apóstolo Paulo não está falando no sentido figurativo, ele está falando em ilustrativo, não é no sentido figurativo, porque essa palavra se relaciona com todo o resto da Bíblia, tá? Toda a palavra de Deus aponta para a volta de Jesus. Toda a palavra de Deus aponta, amém, para um arrebatamento. Então, quando você diz que Paulo está falando no sentido ilustrativo, você está negligenciando acerca da palavra de Deus. Pois aqui é bem clara, a palavra ela é bem explícita e deixa bem claro para todo mundo. E quando Paulo fala, irmãos, não sejais ignorantes,
Ele também está falando comigo, ele também está falando contigo. Não sejais ignorante quanto aos que dormem. Ele diz: não sejais ignorante com aqueles que já morreram em Cristo Jesus, porque eles hão de ressuscitar naquele último dia. Amém? Ele deixa bem claro. Irmãos, não querei que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros, que não têm esperança, porque uma pessoa que não está em Cristo Jesus e perde alguém que não está em Cristo Jesus, ela se entristece fora do normal, porque elas pensam que aquela despedida, quando, amém, o coveiro chega e fala, só falta 5 minutos finais para acabar o velório, que é um momento triste, que é um momento crucial para quem está naquele velório, é o momento daquela despedida final. É o momento daquele momento que você olha, amém, para aquele corpo que está ali dentro daquele caixão e diz: será que é a última vez que eu vou ver a face dessa pessoa? Será que é a última vez que eu o verei? E bate aquele desespero, bate aquela tristeza incontrolável. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não sejais ignorante. Amém? Ele diz: não sejais ignorante quanto aos que dormem, para não se entristecer como os outros que não têm essa esperança. Pastora, qual é a esperança? Lembrando, esperança é diferente de fé. Fé é aquilo que você pode obter agora. Esperança, e depende de você ter fé. Esperança não, esperança nós temos e é uma. Qual é a única esperança que o povo de Deus tem? É que Jesus voltará para nos buscar. A esperança que não depende de nós, mas depende unicamente do nosso Deus. Essa é a última promessa que falta ser cumprida. Jesus disse que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Isso aconteceu. Ele morreu e ele ressuscitou dentre dos mortos. Segunda promessa feita por Cristo, que desceria sobre vós o Espírito Santo e falaria em línguas estranhas. Vós não estareis só, mas o Consolador, ou o Espírito Santo, estará convosco até a consumação dos séculos. Essa promessa também foi, amém, cumprida no dia de Pentecostes, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Promessa feita por Jesus, promessa cumprida. A última promessa que ainda nos falta é quando Jesus, amém, ele é levado de volta aos céus, na ascensão, ele é levado aos céus e ele fala: eu voltarei para vos buscar. Da mesma forma que ele foi, que ele subiu aos céus, ele voltará para nos buscar. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a força que rege a vida de todo cristão, todos os dias da nossa vida. Cristo vem nos buscar. Cristo vem nos buscar. Quando nós vemos um justo, um santo do Senhor, pastora, justo, santo, o que é santo? Santo é aquele que é separado para fazer a vontade de Deus. Não tem nada a ver com perfeição, tem a ver com obediência ao Senhor. Quando um santo, um justo dorme ou morre, nós temos a certeza que nós estaremos ali dando até logo. Até logo, irmão, porque daqui a pouco nos encontraremos.
Daqui a pouco estaremos juntos de novo. A nossa tristeza no velório é diferente daqueles que não conhecem a palavra de Deus. A tristeza de um crente no velório é totalmente diferente para aqueles que não creem, não acreditam na palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: irmãos, não querei que vós sejais ignorantes quanto aos que dormem, para não se entristecer como os outros, que não têm esperança. Quando uma pessoa não conhece a Bíblia, não conhece Jesus, não conhece o poder que ele tem, a tristeza deles é diferente da nossa. Não quer dizer que nós não ficamos tristes, não quer dizer que nós não entristecemos o nosso coração, quer dizer que nós confiamos numa ressurreição, quer dizer que nós cremos que nós estamos ali dando um até logo, uma até breve. Nós temos essa esperança. A esperança que todos nós temos é que Jesus vem nos buscar e que nós encontraremos com Ele e com todos que morreram com Cristo Jesus na glória. Versículo 14 diz assim, acompanhe o versículo 14 na sua Bíblia, diz: se crermos que Jesus morreu e ressuscitou. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê? Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você acredita nisso? Ou você tem dúvida? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? E ele continua, cremos também que Deus trará. Então ele fala, quem crê que Jesus morreu e ressuscitou, também crê que Deus trará. Mediante a quem? Não é mediante ao homem, não é mediante a santo, é mediante a Jesus. E com ele aqueles que nele dormiram. Então ele deixa bem claro, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, então trará de volta, mediante a Jesus Cristo, com ele aqueles que dormiram. Quer dizer o quê? Se eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio também que aqueles que morreram em Cristo Jesus também ressuscitarão. Jesus, ele falou bem claro, todos naquele grande dia ressuscitarão, no último dia. Uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna, de acordo com as suas escolhas feitas em vidas. Cada um vai ressurgir para, amém, cumprir com as suas escolhas. Se você escolheu servir Jesus, é para a glória de Deus que você vai ressurgir. Se você decidiu não servir a Jesus por os motivos que você possa ter, ou que alguém que morreu possa ter, eles vão ressuscitar para a vergonha eterna. O próprio Cristo nos disse isso e deixou bem claro. E de novo usa a palavra dorme, porque a palavra dorme aqui no contexto quer dizer morte. 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Então Paulo não está dizendo pelo que ele achava, mas pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, aí ele fala, se Jesus voltar e você estiver vivo, nessa volta, você não verás a morte, mas você será o quê? Arrebatado. Sério, pastor? Sério. Ele deixa bem claro, dizemos a vocês pela palavra, porque ele fala isso baseado nas escrituras sagradas, baseado na palavra. Certamente não pereceremos, nós não pereceremos, porque estamos vivos e teve arrebatamento. Os que dormem, pois dada a ordem, versículo 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, isso está lá no livro de Apocalipse, que a ordem será dada pela voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá
dos céus. Ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Você entendeu o texto? Eu vou novamente ler juntamente com vocês. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra. Porque muitas pessoas estão dizendo, não, isso não está correto. Isso não é de Deus. Está dentro da palavra. Abra a sua Bíblia Sagrada e confira. Versículo 16 diz, vamos começar do 15. Versículo 15 diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo para mim, para você e para a igreja tessalonicense. Tá? Pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos. Os que dormem. Quer dizer o quê? Nós não seremos os primeiros a ser arrebatados, a ser ressurgidos, porque quem será primeiro será os que morreram em Cristo. Diz, versículo 16, aí deixa claro, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Então, o próprio Senhor, Senhor quem? Senhor Jesus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão o quê? Primeiro. Então, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós. Então, primeiro quem serão arrebatados e que irão ressuscitar serão os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Imagina esse cenário. Imagina ser arrebatado. Imagina encontrar com o Senhor nos ares. Quer dizer o quê? Jesus pisará novamente na terra? Não. Jesus andará novamente na terra? Não, a terra não é digna mais do nosso Senhor. Ele não pisará sobre a terra. Nós seremos transformados nos ares. E nós encontraremos Ele nos ares. Isso será muito rápido. A palavra de Deus fala que será num abrir e fechar dos olhos. Tenta ir na sua casa, tenta ir aonde você estiver, feche os teus olhos rapidamente e abra. É questão de milésimo de segundo. Será coisa muito rápida. Não dará tempo de você que está afastado se reconciliar. Não dará tempo de você que não acreditava acreditar. Não dará tempo. A porta da graça está se fechando. O tempo está curto. O relógio de Deus não para. Quantas vidas dizendo, mas eu tenho que arrumar a minha vida. Eu tenho que arrumar a minha casa. O que você está esperando? Se você está longe de Jesus, volte agora. Se você não conhece Jesus, procure a conhecê-lo agora. Se você está brincando de ser crente, para de brincar. O relógio de Deus não para. As coisas do Senhor estão apressadas e o tempo está sendo abreviado. Você já parou para pensar, pastor, o tempo está sendo abreviado? Sim. Há um período muito curto, nós estávamos no início do ano e a gente já está quase no meio do ano de 2023. Está passando muito rápido e tem pessoas que ainda não se tocaram em relação a isso. Estão procurando eu não sei o que. Olha somente para a tua vida. Ah, porque eu tenho que curtir. Ah, porque eu tenho que viver. Ah, porque eu tenho que experimentar. Cuidado!
esse de curtir, experimentar. Jesus pode voltar e você pode ficar. Não é brincadeira, não é loucura de crente, não é. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer instante, isso acontecerá. Você estando pronto ou não estando, Jesus voltará. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem e comece a buscar o Senhor antes que a porta da graça se feche. Tem vida dizendo nesse exato momento: mas eu não consigo, mas eu não dou conta, mas está difícil. Ei, peça ajuda a Jesus, Ele te dá suporte, Ele te dá força. Sozinha eu não consigo, sozinho você não consegue, mas se você pedir ajuda do teu Senhor, Ele te ajudará, Ele te renovará as tuas forças, Ele te dará ânimo, Ele fará você olhar para a grandeza do teu Deus e não para as circunstâncias no seu derredor. É momento de buscar. Para de brincar de ser crente, para de focar na vida do irmão, para de fuçar a vida do outro. Começa a olhar para você, começa a se perguntar nesse exato momento: se esse acontecimento da Bíblia acontecesse nesse exato momento, você subiria ou você ficaria? Já parou para pensar? Você subiria ou você ficaria? Quantas e quantas pessoas, amém, se lamentando pelaquilo que perdeu. Não se lamente. Vivam hoje intensamente como se fosse o último dia da tua vida, porque pode ser que seja. Pode ser que você esteja vivendo as últimas horas, os últimos minutos da tua história. Não perca mais tempo. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está te alertando. É porque Deus está falando contigo de uma forma tremenda. O apóstolo Paulo diz ainda mais, vamos recapitular o versículo 16, acompanhe na sua Bíblia Sagrada. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. É triste quando um justo morre? É alegria. É alegria. A nossa tristeza é diferente de quem não conhece a palavra. É totalmente diferente. Porque nós vamos ali para dar um até logo, até breve. Até breve. Quantas pessoas falando a tristeza daqueles que conhecem a palavra é diferente das tristezas, sim. Sim. Porque nós sabemos que nós iremos nos encontrar. Porque precioso para o Senhor é a morte de um justo. E o Senhor vai recolher muitos. Se ele vê que você não dá conta, que você não consegue, ele prefere te recolher para ir você para o céu, do que você permanecer e ir para o inferno. Pense nisso. É momento de buscarmos. É momento de buscarmos. E ele termina no versículo 18 dizendo: console-se uns aos outros com essa palavra. Paulo deixa bem claro, use essa palavra para consolar quem acabou de perder um ente querido. Use essa palavra para consolar aquela pessoa que está vivendo aquele momento de perca, aquele momento de dar um até logo, aquele momento que muitas vezes é doído. Mas a nossa dor é diferente, porque a nossa dor não é uma dor de perca total, porque nós sabemos que é um até logo. Então console uns aos outros com essa palavra. Com essa palavra. Amém?
Eu tenho certeza que o Senhor falou contigo através dessa palavra. Se o Senhor falou contigo através dessa palavra, não esquece de compartilhar com alguém. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir essa palavra. Precise que você seja boca de Deus na vida de alguém. Então compartilhe essa palavra com alguém. E pode ter certeza que Deus te abençoará de uma forma estrondosa. Se essa palavra falou ao teu coração, comente comigo aqui embaixo. Eu leio e respondo todos os comentários. Amém? Então não esqueça, comente nesse vídeo e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma forma estrondosa. Compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares, nas suas redes sociais. Eu tenho orado por todos os inscritos do canal, todos aqueles que compartilham, todos aqueles que comentam. Então eu tenho orado pedindo para Deus abençoar a tua vida, pedindo para Deus te fortalecer, pedindo para Deus te encorajar de uma forma poderosa sobre a face da terra. Amém? Então, meus queridos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é de graça, não custa nada. E além de ser de graça e não custa nada, você ainda fará parte das minhas orações. Eu oro pedindo para Deus abençoar todos os inscritos desse canal, então não fica fora dessa corrente de oração. Se inscreva e se inscreva ligeiro, amém? Vamos orar? Estenda as mãos juntamente com as minhas, feche agora os teus olhos e vamos orar. Vamos pedir para Deus nos dar força, para Deus nos consolar, para Deus nos fortalecer no mediante ao momento de perca, de um momento de um até logo. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai, Senhor, eu te apresento essa vida que está de mãos levantadas, orando juntamente comigo nesse exato momento. Senhor, eu te peço que toda barreira, Deus, que toda muralha, que todo empecilho sobre essa vida, seja enfermidade, seja laço, seja tristeza ou aflição, queima, 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 sai em nome de Jesus, vai tocando Jeová, vai tocando sobre essa vida, vai tocando, meu Deus, sobre essa vida, vai tocando, meu Deus, sobre essa vida, vai fazendo uma obra extraordinária sobre essa vida. Deus está te fortalecendo, Deus está te encorajando, Deus está abrindo os teus olhos e os teus ouvidos nesse exato momento. Entra, meu Pai, dentro dessa casa, entra, meu Pai, dentro deste lar, com libertação, com cura e com modificação. Abençoa, Pai, cada inscrito desse canal, cada vida que curte, que compartilhe, que é escrita, que o Senhor vá de encontro com a casa dessa vida, com um batalhão de anjo nesse exato momento. Livra do laço do passarinheiro, livra da peste penitenciosa, entra dentro deste lar, toca sobre essa família, que venha ser quebrado tudo que não provém de ti, e que a tua bênção, a tua vitória esteja sobre eles. Eu determino a bênção, eu determino o milagre, em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém.